Bom dia a você. Quero trazer para nossa reflexão nessa manhã uma palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, que assim diz: ao que Jesus disse: tende fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a esse monte: ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Conta-se que os membros de uma pequena igreja construíram um pequeno templo em um terreno que haviam recebido por doação. 10 dias antes da inauguração, o inspetor de obras da localidade informou ao pastor que o estacionamento era insuficiente para o tamanho da sua obra. E se a igreja não dobrasse o tamanho da área do estacionamento, não poderia usar aquele espaço. Infelizmente, a igreja havia ocupado cada polegada do pequeno e escasso terreno, com exceção de um morro bem alto que ficava atrás do templo que haviam construído. Para criar mais espaço no estacionamento, seria necessário remover aquele morro. Na manhã de domingo, o pastor então anunciou corajosamente que à noite queria reunir-se com todos os membros da igreja que tivessem fé ao ponto de mover montanhas. E eles teriam uma noite de oração para pedir que Deus removesse aquele morro que estava situado atrás da sua obra e providenciasse dinheiro suficiente então para asfaltar o estacionamento antes da inauguração do domingo seguinte. No horário combinado, reuniram-se para orar 24 pessoas dos 300 membros da igreja. E eles oram ali durante 3 horas e às 22 horas o pastor disse o último amém. Conforme planejado, inauguraremos o salão no próximo domingo, ele termina dizendo. Na manhã seguinte, quando ele estava trabalhando em seu gabinete, alguém bateu com força na porta e, ao responder entre, apareceu um empreiteiro de aspecto rude, que tirou seu capacete e disse: desculpe, pastor, eu sou da empreiteira de obras da localidade vizinha e nós estamos construindo um enorme centro de compras e precisamos de terra. O senhor estaria disposto a vender uma parte do morro que fica atrás da igreja que acabaram de construir? Nós pagaremos a terra que retiraremos e em troca ainda asfaltaremos gratuitamente o espaço vazio, desde que possamos dispor da terra imediatamente. Não podemos continuar com a construção do shopping antes que a terra esteja depositada no local suficientemente compactada. O salão foi inaugurado no domingo seguinte, como tinha sido planejado no evento pensado por aquele pastor. O que eu quero dizer com essa história a você nesse dia é que Deus tem olhado pelos seus. Nem sempre as respostas são assim tão prontas e rápidas como nós vemos nessa história ilustrada aqui. E nem sempre recebemos também tudo aquilo que dele pedimos. Mas o que eu quero reforçar nessa manhã é que as causas que parecem impossíveis para Deus, elas são possíveis. Quando usei uma vez essa ilustração num grupo de presbíteros, logo me foi dito: não, mas a montanha são os problemas, as dificuldades. Olha, também podem ser. Mas pode ser literalmente montanhas, como nós ouvimos na ilustração aqui, porque o nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. Eu quero pedir para você nesse momento, se você tivesse sido convidado a participar daquela reunião de oração, você teria ido? Ou você teria fé suficiente que Deus seria capaz de resolver tão prontamente, de maneira tão imediata, assim como foi na história? Trago essa ilustração apenas para dizer: não deixe de trazer as suas questões diante de Deus, por mais impossíveis que pareçam. Deus ele tem capacidade
para fazer todas as coisas assim como está dito na sua palavra. Não tenha dúvida disso. Ele pode todas as coisas e você não precisa ter receio de chegar diante dele. Quem sabe a gente vai ver milagres ainda maiores acontecendo no nosso meio quando nós tivermos essa coragem e disposição. E acima de tudo, a fé, porque sem ela nada disso acontecerá. Quando eu trago algo diante de Deus, eu preciso crer que de fato Ele é capaz de resolver todas as questões, ainda que elas pareçam impossíveis. Eu quero que você reflita sobre isso nesse dia e que você creia de fato nesse Deus, porque o teu Deus e o meu Deus é um Deus dos impossíveis. Pense nisso e tenha um bom dia.